e está com a gente hoje aqui diretamente de Washington, nos Estados Unidos, e com a garganta um pouco aí danificada, não é isso? O Coronel Gerson Gomes. Olá, Coronel, o senhor acompanhou a audiência hoje, não foi? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Paulo. E, de fato, eu estou bem gripado, mas não podia deixar de vir. Foi uma audiência histórica, sem precedentes, inclusive na relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos, e nós presenciamos muitos assuntos de interesse relevante sendo debatidos dentro de uma casa plural. E foi muito importante a presença dos deputados democratas. Houve contraponto, houve perguntas direcionadas às testemunhas, havia 2 jornalistas entre as testemunhas internacionais, um canadense e um americano. Havia um jornalista brasileiro e um representante, um advogado, alguém da academia, representando a esquerda, também um brasileiro. Mas as perguntas foram muito diretas. Eu fiquei muito feliz de você comentar sobre a Maria Elvira Salazar. Sei que você, inclusive, é amigo pessoal dela, porque ela, como jornalista e como representante do meu estado, onde eu moro, na Flórida, ela foi um dos pontos altos, porque não somente se mostrou muito bem preparada, como ela fez um resumo numa das frases que eu até publiquei, porque ela disse o seguinte, em última análise, o que ela disse foi um resumo. Ela falou que o Brasil é um país hoje presidido por um descondenado, por alguém que foi condenado por corrupção, por improbidade administrativa. E também tem na sua Suprema Corte um déspota, alguém que age ao arrepio da lei com autoritarismo. Nós temos essa fala, viu, Gerson? Nós vamos colocar já aqui. Continua, desculpa te cortar. Vale a pena, a nossa audiência merece ser brindada com esse resumo que ela fez. Mas me chamou a atenção, Paulo, e você me falava que ela trabalhou com você, você a conhece, é que ela, como jornalista, ficou indignada, porque não somente o Paulo Figueiredo falou sobre o caso próprio, mas ele falou do Rodrigo Constantino, que estava presente, ele falou do Alan dos Santos, que estava presente, citou o Monark, que não estava presente, e também citou a Elisa Robson, que também foi inserida no Twitter Files, porque aparece uma ordem específica de perseguição política, não podemos dizer outra coisa, censura a ela, que foi à Espanha entrevistar o Hugo Carvajal, que está preso em Nova York, e que falou para ela, e ela escreveu no livro, que ele tem provas substanciais sobre o envolvimento do narcotráfico na eleição de vários presidentes ligados ao Foro de São Paulo, inclusive tanto de Lula quanto de Dilma Rousseff. Então você veja que o assunto é muito complexo, porque esses parlamentares, eles têm uma imagem um pouco romântica do Brasil. E desde as primeiras vezes que nós estivemos aqui na Organização dos Estados Americanos, fomos à ONU, fomos ao Congresso 3 vezes, eu estive com Chris Smith na Marcha pela Vida, em Washington, depois retornamos àquele evento que nós fizemos uma manifestação na porta do Congresso Nacional. Ali os democratas conseguiram travar uma sessão, mas a de hoje não teve jeito. Eles foram obrigados a debater e discutir assuntos que os deixam muito constrangidos, Paulo. Olha só, Gerson, eu fiquei realmente muito feliz em ver a deputada Maria Elvira Salazar ali defendendo, né, uma questão muito importante que ela sempre defendeu. Nós trabalhamos juntos, é verdade, durante 5 anos na CBS americana. A gente dividiu bancada em algumas situações, em espanhol, em inglês. Em português ela não teve a oportunidade, porque ela não domina o idioma, mas ela gosta muito dos brasileiros e é uma jornalista. Ela disse, como eu disse agora há pouco, ela conhece muito bem essas questões, né, de ditadura, de repressão em Cuba, na Venezuela, na Colômbia, né, nos governos esquerdistas colombianos, e principalmente a questão de Daniel Ortega. Ter uma mulher como essa
no seu calcanhar, ela é muito íntegra, ela é muito séria, tanto é que conseguiu ser eleita como deputada pela Flórida com recorde de votos. Ter uma mulher como essa no seu calcanhar, meu amigo, é pior do que qualquer pesadelo. E ela mostrou aí, nós temos a fala dela, falando sobre essa questão da censura. Eu vou pedir ao nosso pessoal, a nossa técnica, para rodar agora. Roda aí, gente. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians. They deserve a lot better. Pobre brasileiros. Pobre dos brasileiros, que merecem coisa muito melhor do que está acontecendo. E ela conhece bem isso aí, né? Ela é cubana-americana e é jornalista e vai bater pesado. Eu fiquei surpreso ao ver isso aí. O que você acha que pode acontecer da agora para frente, Gerson? Bom, primeira coisa, eu creio que é muito importante que haja uma conscientização no nosso próprio parlamento. Muitas pessoas dizem, o que adianta vocês recorrerem aos congressistas americanos? Eles estão debatendo os problemas dos Estados Unidos e das relações dos Estados Unidos com o Brasil, defendendo os interesses deles. Veja que quando o CEO do Rumble, ele expõe que a empresa, que é uma empresa americana, foi obrigada a deixar o Brasil por causa da censura, que é ilegal também no nosso marco regulatório, a nossa Constituição veda a censura, e ele vê um ministro da Suprema Corte, que é citado nominalmente pela Maria Salazar. Então, é muito importante que o nosso Senado Federal entenda que a situação brasileira hoje é conhecida no âmbito internacional. Nós temos os remédios constitucionais para resolver esses assuntos. Segundo ponto, eu cito até o fato de que havia somente um senador nessa reunião brasileira, que era o senador Girão, por causa dos problemas que nós estamos enfrentando, particularmente com as cheias no Rio Grande do Sul, e vários parlamentares, o próprio Marcel Van Hatten, que foi citado pelo próprio Chris Smith também, mas ele não pôde viajar, na última hora cancelou, naturalmente, mas nós tivemos alguns deputados, eu faço questão de falar, para não esquecer, eu vou ler, estava o Gustavo Gayer, o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, o Rodrigo Valadares, o Deltan Dallagnol, foi muito importante a vinda dele porque a questão da Lava Jato foi abordada pelo brasileiro que representou a esquerda, o Felipe Barros, o Cabo Gilberto Silva e o Marco Polon. Essa comitiva estava em reunião com o Chris Smith. Eu saí dessa reunião para atender ao seu convite de falar com a sua audiência. Então, eu não estive nessa reunião, mas eu já soube que nessa oportunidade foi também passado ao Chris Smith um documento da ASFAV, ou seja, dos familiares e vítimas do 8 de janeiro. Nós temos uma situação não somente da questão da violação dos direitos humanos em relação à perseguição política de jornalistas e de influenciadores, como foi o caso do Monark, que foi denunciado, inclusive, que foi a gota d'água da questão do Rumble deixar o país, mas também nós temos a questão dos presos políticos, e isso deixou aqueles congressistas perplexos, particularmente os democratas, eu reitero, Paulo. Por quê? Porque a liberdade de expressão e os direitos humanos são bandeiras tradicionais, e você conhece muito bem isso, dos democratas aqui. Então, veja que isso os deixa extremamente constrangidos. Eles tentaram levar para as pautas identitárias, citaram questões relacionadas a racismo, sobre a Amazônia, puxaram para a ecologia, mas, na verdade, eles ficaram muito perplexos de saber que o Brasil hoje tem aproximadamente 2.000 presos políticos que estão de tornozeleira em suas casas, que estão sendo perseguidos e condenados sem provas por golpe de Estado
abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada. É inadmissível que essas pessoas estejam sendo condenadas por crimes que não praticaram. É óbvia a perseguição política. E isso chocou os parlamentares americanos. Ô Gerson, eu não vou alongar muito, porque eu sei que você ainda tem os outros compromissos para cumprir e a sua garganta está um pouco prejudicada. Mas, só para a gente encerrar, me chamou muito a atenção a fala do deputado de origem mexicana, eu só não lembro agora o nome dele exatamente, que ele fez uma comparação com o 6 de janeiro americano e o 8 de janeiro brasileiro, e o Paulo Figueiredo respondeu que, naquela ocasião, o presidente Biden ainda estava para assumir. No caso do Brasil, no 8 de janeiro, o presidente Lula já estava no poder, já tinha assumido há 8 dias. Então, não tem uma correlação, ou seja, não se pode fazer uma comparação de tentativa de golpe com alguns manifestantes adentrando os três poderes, né, os três poderes ali da Praça dos Três Poderes, né, os prédios da Praça dos Três Poderes, em pleno domingo, e com o governo já a todo vapor. Você viu isso e como é que você define essa questão? Você levantou um ponto interessante. Quando a audiência estava transcorrendo, esse parlamentar que você citou e uma colega dele não estavam participando, mas assessores perceberam que a esquerda estava apanhando e eles foram chamados e entraram no meio da sessão apenas para fazer algumas perguntas. E foi interessante porque fizeram uma série de perguntas para o Paulo Figueiredo, por exemplo, e exigiram dele responder sim, sim ou não. E quando fizeram as perguntas para o representante da esquerda, deram oportunidade para falar. E nesse momento, o Paulo ficou até irritado e ele chegou a mostrar para essa parlamentar que talvez o próprio exemplo dela ou a pergunta do seu colega, tentando estabelecer uma correlação entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro, já mostram que havia, por parte da esquerda da brasileira, uma construção de uma narrativa. E essa narrativa de associação, se você lembra, Paulo, no dia 24 de julho de 2022, ou seja, bem antes do processo eleitoral, houve uma comitiva que estava, inclusive, a irmã da Marielle, veio aqui aos Estados Unidos, vieram a Washington, uma comitiva de 20 pessoas ligadas aos movimentos sociais, e a pauta, junto com a esquerda americana, inclusive se reuniram com Bernie Sanders, dizia exatamente isso, que no Brasil haveria um golpe de Estado e que esse golpe estaria inspirado no 6 de janeiro. Veja que esse assunto ele foi construído a quatro mãos com a esquerda aqui dos Estados Unidos. E isso foi mostrado e denunciado pelo Paulo Figueiredo hoje. Então, esse assunto ele ganhará agora o debate interno por causa da intervenção do próprio governo Biden nas eleições brasileiras. De uma forma ou de outra, esse assunto ele não vai morrer ainda nesta sessão. Ele vai reverberar e nós teremos desdobramentos aí que com certeza devem também nos deixar bastante constrangidos no Brasil.